Deus os abençoe, que a graça de Jesus seja com todos. Amém. Fico feliz em poder estar aqui com os irmãos, louvando a Deus por mais um ano em que o Senhor tem abençoado ricamente a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, Igreja Irmã, Igreja Unida, juntamente com a Igreja de Aracaju e outras igrejas que militam pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Trago um abraço da Igreja de Aracaju e agradeço aos irmãos do conselho desta igreja a confiança e a oportunidade a mim confiada, em especial meu querido amigo e irmão Pastor Edward, o privilégio de poder estar aqui com vocês e compartilhar a palavra do Senhor. Muito se pensa, ou todas as vezes que nós pregadores somos convidados para pregar em momentos assim especiais, pensamos o que poder trazer ou o que anunciar, proclamar da parte de Deus para a sua igreja. E eu acredito que este é um momento importante para a reflexão da igreja e também, ao mesmo tempo, para que a igreja encontre força, esperança e fé em sua caminhada com Cristo, entendendo o propósito de Deus quando nos chamou das trevas para a luz. Quando o Senhor nos chamou de um reino de morte e agora tem nos feito peregrinos, ou tem transformado cada um de nós em peregrinos rumo ao reino celestial. De modo que muitas vezes nos perguntamos se, como igreja do Senhor Jesus Cristo, é necessário que todas as coisas deem errado e que todos os acontecimentos eles sejam tristes, difíceis e lamentáveis para a igreja, a fim de que ela possa entender que está no rumo certo. Eu me refiro às crises que nós estamos experimentando, não somente mundialmente falando, mas também em nossa nação. Ou então, os problemas que nós temos enfrentado recentemente com o chamado moderno movimento evangélico. E por vezes nós nos perguntamos, será que nós estamos no caminho certo? Será que este é o rumo certo? Será que é assim que nós devemos viver? É assim que nós devemos servir? Por vezes nós nos perguntamos, será que nós estamos pregando da forma correta? Será que nós não estamos experimentando resultados maiores ou tão espantosos numericamente falando, porque alguma coisa precisa ser revista ou algo precisa ser feito? Eu acredito que em um momento como esse, nós somos chamados mais uma vez a entender juntos que a palavra de Deus nos diz, quando o nosso próprio Redentor, falando aos seus discípulos, afirmou que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. E é com base nisso que nós devemos seguir, com base nisso que nós devemos caminhar, com base nisso que a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras deve continuar pregando o Evangelho com simplicidade e pureza e vivendo este Evangelho em amor, na prática das boas obras. É assim que nós devemos aguardar a volta de Cristo. De modo que eu escolhi hoje, irmãos, um texto que é extremamente desafiador e ao mesmo tempo que revela para nós um otimismo que nós não podemos perder enquanto igreja, quando nós somos chamados a viver o Evangelho e pregar este glorioso Evangelho da graça de Jesus. Eu convido os irmãos para abrirem juntamente comigo a palavra do Senhor no Salmo de número 2. O Salmo de número 2, juntamente com o Salmo de número 1, ambos formam o que estudiosos do Antigo Testamento falam ou descrevem como uma unidade para todo o saltério. Na realidade, até mesmo os judeus, eles tomam o livro dos Salmos no Antigo Testamento e eles entendem que os Salmos 1 e 2, eles apresentam esta gloriosa introdução. E como podemos resumir esta introdução? A introdução, ela é a seguinte: o Saltério, que é um livro dedicado desde os tempos antigos para que o povo de Deus orasse e cantasse a sua fé, começa dizendo o seguinte, observem para o versículo de número 1 do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uma outra possível tradução para a palavra bem-aventurado na língua hebraica é verdadeiramente abençoado o homem que assim caminha, que assim vive. Ou seja, bem-aventurança revela a bênção. A bênção está em não andarmos com os ímpios, quanto aos seus conselhos,
não pararmos no seu caminho, não nos assentarmos com ele à sua roda. Agora notem como o Salmo de número 1, ele se conclui, ele se finaliza. Por que bem-aventurado é o homem que não anda com os ímpios? Por quê? Porque os ímpios, versículo 4, são como a palha que o vento dispersa. Versículo 5, os ímpios ou os perversos não prevalecerão no juízo. Os ímpios ou os pecadores não congregarão para sempre com os justos, ou seja, eles não irão e não trilharão a mesma vereda de justiça que Cristo propôs para o seu povo. Mas pelo contrário, veja que verdadeiramente feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor, versículo 2. Sua meditação nela é de dia e de noite, ou seja, continuamente. Ele, diferentemente do ímpio, que é como a palha que o vento dispersa e que só serve para ser lançada fora ou queimada, no versículo 3, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E a conclusão então, o Salmo de número 1 é esta: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas também o caminho dos ímpios, e o caminho dos ímpios é o perecimento, é a condenação eterna. O Salmo 1 e 2, portanto, abrem esta trajetória de vida proposta pelo Senhor para todo servo de Deus, para a sua família. E se vocês observarem bem, quando lemos os Salmos, esta mesma mensagem ela será repetida. Os justos têm consolo no Senhor, suas orações são respondidas, suas confissões perdoadas. Os justos têm esperança, os justos esperam em Deus, os justos receberam de Deus o seu Cristo, enquanto os ímpios vão perecer. O seu terreno ou o seu solo é extremamente escorregadio, eles não irão triunfar, as suas riquezas, elas não os conduzirão, não irão conduzi-los para o céu. E aí então, o Salmo de número 2, que é o Salmo para estudarmos hoje, por que se soma introdutoriamente ao Salmo de número 1? Diante de toda essa realidade, não somente apresentada no Salmo 1, mas em toda a Escritura, desde a história da nossa salvação revelada em Gênesis, até a sua conclusão no livro do Apocalipse, o Senhor claramente diz qual o caminho que o homem deve seguir. O Senhor claramente apresenta a trajetória do justo, aquele que foi justificado pela fé no seu Redentor, o Senhor Jesus Cristo, como aquele que irá triunfar, que o seu povo, segundo a promessa de Deus, irá se espalhar e tomando a terra será como a areia da praia, será numeroso como as estrelas dos céus. O Salmo 2 então começa como eu vou ler para vocês e peço a sua preciosa atenção. Por que se enfurecem então os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Notem, a bem-aventurança abre o saltério e encerra a sua introdução quando nós terminamos de ler o Salmo de número 2.
Observem que este salmo apresenta uma outra perspectiva inspirada por Deus e triunfante acerca da caminhada do seu povo na história. Ele antevê o conflito e a rebelião cósmica entre as nações se levantando contra o Senhor, mas conclui falando do reino poderoso do Cristo obtendo vitória. E assim nós começamos a perceber que a sequência da revelação bíblica, ela vai revelar aquilo que o Senhor prometeu a Eva, a mulher, quando ela recebeu de Deus a promessa de uma semente que tornaria triunfante o seu povo. Eu me refiro ao proto-evangelho. O Senhor havia dito a Eva, Gênesis 3,15, eu vou enviar da sua semente, ou seja, da sua descendência, aquele que esmagará a cabeça da serpente. Mas para isso, para que o seu triunfo aconteça, o seu calcanhar precisará ser mordido, ou seja, o seu rei precisará ser sacrificado por seu povo, mas o final será triunfantemente vitorioso. Então o Salmo, observem comigo, ele tem início, versículos de 1 a 3, com uma fúria das nações contra o Senhor. Vejam só, mais uma vez, versículos 1 a 3. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O termo ungido, na língua hebraica, Messias, é o mesmo para Cristo no Novo Testamento. Aponta para o libertador esperado durante muito tempo pelos judeus. A realidade então, irmãos, aqui, o quadro pintado em cada cena do Salmo 2 é a seguinte: se o Senhor conhece o caminho do justo e o caminho do ímpio, se o Senhor sabe que o caminho do justo é triunfante, mas o caminho do ímpio é perecer, morrer eternamente, por que os gentios ou as nações e os povos imaginam coisas vãs, sem sentido? Por que a pergunta do salmista Davi? Atos vai dizer que foi ele quem compôs este salmo. Por que os reis da terra, versículo 2, se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo? A ideia então aqui apresentada para nós, irmãos, é que o Salmo 2, ele faz uma referência gloriosa à profecia a respeito do Messias. E no entanto, nós vemos aqui as nações se levantando, conspirando contra o Senhor de forma pecaminosa. Elas desejam se libertar do reinado do Senhor. Elas afirmam no versículo 3, vamos romper os seus laços, vamos sacudir de nós as suas algemas. Quando nós olhamos, irmãos, a história das civilizações, quando os homens caminham à parte de Deus sem temor do Senhor, esta mesma rebelião acontece. Não nos enganemos, isto sempre existiu. Não nos enganemos, em determinadas regiões, isto sempre foi mais forte. Olhamos para a nossa nação e percebemos o que vem acontecendo, ano após ano, algo que já vem ocorrendo por séculos. Quando os homens se levantam contra o Senhor, claramente a rebelião está declarada. Seus valores, seus ideais, sua filosofia, sua política, todos os seus conceitos, sua própria religião será contra o Senhor e contra o seu Cristo. E se nós parássemos neste ponto, meus amados irmãos, desta luta seguida, constante, temporal, nós seríamos tomados por um desânimo muito grande. Será que vale a pena ser cristão? Se sempre aparentemente parece que quem faz ou pratica a injustiça prospera, será que vale a pena seguir adiante, seguir em frente? Parece que nada dá certo. Será que o Senhor está vendo alguma coisa? Pois nos parece que Ele está calado, silente, Ele não faz nada. Salmo 2 vem e nos mostra que toda essa rebelião dos ímpios, ela é em vão, ela é inútil. Porque o Senhor que está assentado em seu trono,
com serenidade, mas com poder, ele afirma o que nós lemos no versículo de número 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. A fúria das nações provoca o riso do Senhor contra aqueles que acreditam que podem destroná-lo. Lembremos da história, não demorou muito. E logo após uma grande tragédia, o dilúvio, os homens não obedeceram à voz do Senhor, que era se espalharem, povoarem a terra, e logo eles se aglomeraram e disseram: vamos construir uma cidade, vamos fazer glorioso o nosso nome, vamos elevar esta cidade até os céus. Não demorou muito tempo para que Deus frustrasse os planos de Babel. Ainda hoje, irmãos, esta mesma realidade acontece para que nós não esqueçamos. O Senhor vê tudo isso e Ele ri de todos eles. Vamos lembrar um pouco. Babilônia caiu. O Império Medo-Persa caiu. O Império Grego caiu. O Império Romano, o império mais poderoso que já pisou sobre esta terra, caiu. E a pergunta é, será que quando olhamos para a Escritura isto já nos bastaria? Porque é palavra de Deus, não seria suficiente para nos animar e nos fazer olhar novamente para aquele a quem devemos olhar, elevar os nossos olhos? Muitas vezes, irmãos, porque vivemos por vista e não por fé, a nossa tendência, mais uma vez, é esquecermos que nós estamos aqui a serviço do Rei. Esquecemos do Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor então ri de todos eles, o Senhor zomba de todos eles, e o Novo Testamento interpreta este salmo não somente num sentido messiânico, mas associa a fúria das nações, quando crucificou no primeiro século o Senhor da glória. Abram comigo em Atos capítulo 4 e vamos conferir. Por favor, deixem marcado o Salmo 2, Atos capítulo 4. A partir do versículo de número 23. O que temos aqui, depois que Pedro e João foram ameaçados a cessarem de pregar ou de falar a respeito do nome de Jesus, no versículo de número 18 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, eles foram chamados e receberam a ordem que absolutamente não falassem nada e nem ensinassem nada em nome de Jesus. Mas Pedro então, ele e João responderam, versículo 19, julguem se é justo diante de Deus, ouvi vocês, antes a vocês, do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois eles foram ainda ameaçados e soltos. Eles não conseguiram castigá-los porque o povo estava glorificando a Deus por tudo aquilo que aconteceu. Eles haviam curado um coxo que ficava no templo pedindo esmolas por anos. Uma vez soltos, então observe o versículo 23, procuraram os irmãos, Pedro e João foram procurá-los, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Agora observem os versículos a seguir. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor. A resposta do povo, a reação dos apóstolos, foi orar ao Senhor, e vejam como eles se dirigiram a Deus. Eles levantaram a voz a Deus em oração e o chamaram na língua grega de déspota ou despotes, que na história, quando nós aprendemos, os déspotas humanos foram tiranos absolutistas. Aqui não. A palavra grega referindo-se ao Senhor é a seguinte, vejam, Tu, soberano Senhor, Tu, déspota, que fizeste o céu, a terra, o mar
e tudo o que neles há, aquele que reina sobre tudo o que fez pelo poder da sua palavra. Ele é soberano sobre tudo. Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele é de fato o soberano Senhor. Versículo 25, observem que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Quem escreveu o Salmo 2? Aqui claramente nós temos a informação. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. E o versículo 27 então: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Então, a fúria das nações e a sua rebelião fez com que os homens crucificassem, matassem o próprio Rei da Glória no primeiro século. Mas nada disso fugiu ao plano do nosso Deus. Versículo 28 então diz: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O Senhor continua, meus amados irmãos e irmãs da Igreja Jardim das Oliveiras, reinando, soberano, como cantamos, como oramos, como encontramos na leitura da palavra e ouvimos a sua pregação. De modo que ele claramente afirma: para aqueles que se rebelam contra ele, ele zomba de todos eles. E sabem por quê? Vamos voltar para o Salmo 2. No versículo de número 5, a confiança que devemos depositar em nosso Deus, por fim abre caminho para a sua justa indignação. A Escritura diz que o nosso Deus é longânimo, ou seja, ele é extremamente lento para se irar. Mas nós devemos confiar em sua longanimidade, porque isso não quer dizer que ele não está vendo as coisas e que ele não fará justiça a seu tempo. Versículo 5 nos diz: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirás. Notem que há um destaque aqui no Salmo 2, daquilo que Moisés já havia prorrompido em seu cântico, em Êxodo 15. No cântico de celebração do grande profeta e líder libertador do povo de Deus, da escravidão do Egito, Moisés, ele já havia falado a respeito disso, quando ele disse que o Senhor se levantou e julgou, fazendo com que Faraó e os seus cavaleiros fossem precipitados no mar, todos julgados. Então os homens tentam levantar histórias e dizerem que esta verdade ela nunca aconteceu, é apenas um relato da Bíblia. São apenas histórias bíblicas que renderam bons livros e filmes. Não faz muito tempo arqueólogos encontraram no fundo do Mar Vermelho resquícios de uma carruagem ou de um carro de guerra, daqueles puxados por cavalos, que provavelmente, sem sombra de dúvida, ele estava identificando que pertencia a um faraó egípcio. Não foi colocado ali por acaso. A história sempre mostrando aquilo que a Escritura afirmava, ou sempre afirmou a respeito do nosso Deus. Na sua ira, diz a Escritura, ele irá agir. Pedro fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e por isso nós precisamos confiar e descansar nele, mas não nos esqueçamos, a seu tempo ele irá falar, ele irá tratar com eles. E a razão para tudo isso, meus amados irmãos, é que em contraste a toda esta fúria das nações, a todo esse levante dos povos, a toda essa rebelião que nós estamos vendo hoje mais uma vez se repetir, a popularização de valores que a Escritura condena, a atitude dos homens cada vez mais em aversão às leis do Senhor, a secularização de nações que outrora fortes tinham seu fundamento na palavra de Deus. Em contraste com tudo isso, veja só como o Senhor
ele providenciou conforto para o seu povo. Em contraste à fúria inútil das nações, Deus declara soberanamente em sua palavra, versículo 6, eu, porém, constituí meu rei. Existe aqui uma ênfase na língua hebraica, em seu pronome pessoal. Eu já estabeleci aquele que é meu. Ele sim reina sobre as nações. Ele reina sobre os povos. Não existe nenhum rei ou príncipe deste mundo que possa suplantá-lo, dominá-lo, vencê-lo. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus não fala, notem, sobre a constituição de alguém como um rei, ou o rei, mas ele diz, é o meu rei. Isso é muito importante para nós percebermos que o versículo 7, ele expande o tema, e veja que quando fala sobre o próprio Messias de Deus, afirma o salmista, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O decreto é a promessa de adoção da parte de Deus. Ele é o meu filho, é o meu rei, eternamente gerado do Pai, o Filho unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, afirma o apóstolo. Contudo, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem veio revelá-lo. O rei, então, que pertence ao Pai, que é um com o Pai, certa vez, respondendo à pergunta dos seus discípulos, um deles disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. O rei então falou, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e você ainda me pede para mostrar-lhe o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Este grau de intimidade que nós começamos já a antever quando lemos o Salmo de número 2, a respeito de um rei que foi constituído pelo Pai, gerado eternamente do Pai, o Messias prometido, uma referência messiânica a Cristo. Observe então a extensão do seu reino. A palavra hoje te gerei sugere o momento em que o título é associado a este novo governante. Então, a cerimônia não acontece quando o Cristo vem, mas já é anunciada antes da sua vinda. Ele já havia sido constituído, como diz a Escritura, antes da fundação do mundo, para reinar sobre as nações. E a extensão do seu reino, então, portanto, é gloriosa. Notem, meus amados irmãos, versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança. Que coisa maravilhosa. Pede-me e eu te darei as extremidades da terra por tua possessão. A extremidade então do reino de Cristo seria muito maior do que qualquer outro reino deste mundo. É com base nisso que os estudiosos da língua hebraica do Antigo Testamento acreditam. Davi não falou a respeito de si mesmo. Davi não falou a respeito de nenhum outro rei, nem mesmo Salomão, que promoveu um reinado pacífico e que estendeu mais as tendas de Israel, alcançou uma dimensão profética como o versículo 8. Observem, pede-me, disse o Senhor, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. A reivindicação deste glorioso rei não é apenas de uma extensão do mundo, de alguns continentes, mas das extremidades da terra, ou seja, de Jerusalém, disse o Messias, ele reinaria sobre toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se nós pesquisássemos mais, e eu falo a respeito da realidade cristã brasileira, se nós nos debruçássemos mais em entender o avanço do cristianismo na história, nós compreenderíamos melhor a mensagem do Salmo 2 para o nosso tempo. Notem, irmãos, não é algo por vir, mas é algo que já se iniciou. Não é algo que ainda irá acontecer. Mas notem, o Evangelho começou em Jerusalém e atravessou os mares
mais longínquos e alcançou as extremidades da terra, ele chegou ao Brasil. O Evangelho tem se espalhado no decorrer da história e tem conquistado corações. Um conceito importante da nossa teologia que nós confessamos como presbiterianos, é o conceito eclesiológico de uma igreja visível, mas também de uma igreja invisível. A igreja de Cristo está sendo formada por aqueles que já foram alcançados e agora aguardam a gloriosa ressurreição. E também é formada por aqueles que visivelmente militam espalhados sobre a face da terra. Eu lhes pergunto, nós conhecemos toda a irmandade cristã espalhada no mundo do nosso tempo? Não. Só na China registra-se o maior crescimento do cristianismo de todos os tempos. São milhares de cristãos. Nas regiões dominadas pelo Islã, por que tanta reação e por que tanta perseguição? Não sei se você já se perguntou, mas os pesquisadores e estudiosos, não somente no campo missionário, mas até mesmo repórteres de campo, estão espantados com o número de ex-muçulmanos se convertendo a Cristo. Na Europa, só com esta onda de refugiados, eles têm observado muitos e muitos ex-muçulmanos sendo recebidos nas igrejas, e eles não fazem isso com tanto entusiasmo, porque eles sabem que alguns apenas querem asilo. Mas existem vários testemunhos de homens que diziam assim: lá onde eu estava, no Irã, só minha irmã sabia que eu era cristão. Eu encontrei na Escritura Cristo falando que aqueles que tomassem da espada morreriam por ela, e eu não quero isso para mim. E eu encontrei nas igrejas cristãs aqui da Europa algo que eu nunca encontrei no Corão. A realidade, irmãos, para nós então nos mostra, revela que o cristianismo através dos séculos sempre foi e será a nação mais poderosa, o reino mais poderoso, porque tem sido conquistado pela afiada espada que sai da boca de Cristo. Eu me refiro à sua santa palavra. Não é pela força do nosso braço, não é pelo poderio bélico das nações, mas é à medida em que o Senhor envia e espalha missionários pelo mundo. Nunca antes, tantos indígenas em nossa nação têm se convertido à fé evangélica. Notem, a promessa do Cristo, a atenção à promessa do Pai, é de suma importância para a missão da sua igreja hoje, para que possamos dar continuidade à pregação deste glorioso e santo Evangelho. Sião, segundo o texto bíblico, de onde o Cristo seria constituído, aponta para o governo do Senhor. De onde começaria, de onde surgiria. Sião, onde estava localizada Jerusalém, era sinal, era símbolo deste glorioso reino, que se espalharia pelo mundo. E como é que ele iria acontecer? Notem bem, as nações seriam conquistadas, e elas seriam reunidas por meio da famosa grande comissão. Em nossa tradução, nós temos a ordem ou a arrumação da grande comissão um pouco trocada. Vou explicar isso para vocês aqui. Normalmente nós lemos na tradução portuguesa: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. A ordem ali inicial para cumprir-se o ide é: façam ou fazei discípulos de todas as nações. E aí vem, de que maneira? Primeiramente indo, saindo pelo mundo, o que os apóstolos fizeram, e a igreja então continuou, a igreja do Senhor. Batizando-os, ou seja, com o selo da aliança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os em nome do Deus Todo-Poderoso e Triuno. Em terceiro lugar, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado.
O cumprimento, portanto, irmãos, do versículo 8, é em atenção à grande comissão que Jesus Cristo entregou para a sua igreja. Porque, notem, o versículo 9 vai nos dizer que ele vai governar com uma vara de ferro e vai despedaçar os que se recusarem a obedecê-lo. O versículo 9 diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Eu pergunto, que nação se levantou contra o Senhor na história e permaneceu de pé? Que homem se levantou contra o Senhor na história e permaneceu de pé? Lembrem-se, no período de Atos ou dos Atos Apostólicos, Herodes certo dia apareceu perante o povo e ficou tão feliz e se ufanou tanto de sua presença que quando ele falou, a população disse: não é voz de homem, é voz de Deus. Lucas registra que no mesmo instante ele caiu e foi comido por vermes. Nos dias em que a igreja foi perseguida e João estava preso na ilha de Pátimos, e o Senhor então revelou a ele as últimas coisas, Nero perseguia fortemente a igreja e os seus sucessores, imperadores romanos, os Césares. Eu pergunto, qual deles não foi subjugado pelo Cristo? Trazemos um pouquinho mais. Um homem profundamente religioso judeu perseguiu, prendeu, consentiu com a morte de muitos cristãos. Ele mesmo vai falar disso após a sua conversão. Um dia, na estrada de Damasco, com muitas autorizações, decidido a prender mais gente, a prender mais cristãos, ele foi humilhado. Encontrou-se com o glorioso rei na estrada de Damasco e de perseguidor tornou-se perseguido. De perseguidor algoz do povo de Deus, se tornou o maior missionário que a história já conheceu. Ó irmãos, nós não podemos negar essas verdades. O Senhor nos mostra que aqueles que se levantarem contra Ele, por meio da sua palavra poderosa, Ele irá subjugá-los. O seu reino continuará avançando e nós cristãos não podemos ter medo de falar a verdade, de proclamar com fidelidade o Evangelho, de pregar a plenos pulmões a mesma mensagem: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a nossa principal missão. Como igreja de Cristo, portanto, observemos a conclusão do Salmo de número 2. Por causa dessa esperança final, o salmista faz um alerta às nações. E este alerta, não se esqueçam, todas as vezes é cumprido quando a igreja Jardim das Oliveiras e as demais igrejas de Cristo testemunham através da palavra profética aquilo que nós lemos então nos versículos finais do Salmo de número 2, versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O grande Salmo de número 2 então desenvolve um tema que enche o coração da igreja de Cristo de gloriosa esperança, porque ele se cumpriu em Cristo e tem se cumprido à medida em que a igreja de Cristo avança no mundo. Ele nos motiva a envidarmos todos os nossos esforços para testemunhar o glorioso evangelho da graça de Jesus, a vivê-lo. Em meio às turbulências que enfrentamos em nosso país e no mundo, somos chamados a cumprir a palavra de Cristo. Quando olharem para nós, ao pregarmos o Evangelho, precisam dizer: vejam como eles se amam. Quando observarem na prática, nós cristãos vivenciando o Evangelho, eles vão dizer: eles se parecem com Cristo.
Quando perceberem os pronunciamentos e a convocação para o mundo, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está próximo o reino dos céus, eles serão incomodados pela voz profética da igreja. Falta-nos poder, irmãos, em nosso tempo, porque também nos falta coragem e fé para depositarmos o nosso coração, toda a nossa confiança na palavra de Deus. Muitas vezes nós somos tomados por desânimo e desencorajamento, assim como Pedro se esqueceu das palavras de Cristo e decidiu então lançar redes novamente. E o Senhor então vem por sua palavra, assim como fez com Pedro, lança de novo naquele mesmo lugar. Pedro sabia, pescador experiente, que não saiu nada dali, mas ele disse: porque o Senhor falou, eu então vou obedecer. Vocês sabem o final da história. Um homem desencorajado e desanimado, então, mediante a palavra de Cristo, agora recobrou o ânimo. E o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Na noite de hoje, meus amados irmãos, nós somos chamados a olharmos novamente para a Escritura, encontrarmos nela o nosso Redentor na história. Ele sempre lutou por nós, sempre foi vitorioso por seu povo. Ele nos prometeu e cumpriu aquilo que anunciou no princípio em Adão. Com Adão todos morrem, mas aqueles que estão em Cristo tornam a vida. Em Cristo somos chamados a morrer diariamente para esse mundo. E consequentemente somos desafiados a viver diariamente para Deus. As perguntas que faço agora, finalizando a mensagem, a pregação desta noite, são essas. Por que muitas vezes nós não encontramos esta mesma esperança nas Escrituras? Talvez porque nós não estamos lendo-a e interpretando-a da forma correta, e eu me refiro ao movimento evangélico brasileiro. Se procura muito poder, se procura muitos sinais, coisas extraordinárias, quando o Senhor nos ensinou de forma simples a aguardarmos a sua parousia, a sua segunda vinda. Façam discípulos de todas as nações. Cumpram o Salmo 2. Batizem estas pessoas e seus filhos. Ensinem-lhes o santo evangelho, formando-os para mim. Nós precisamos, irmãos, olhar para a Escritura e encontrar, repito, nela aquilo que o próprio apóstolo Paulo nos diz. Como cristãos, não podemos viver neste mundo pelo que vemos. A nossa vida deve ser guiada pela fé no Filho de Deus. Segundo lugar, quando nós olhamos para a mensagem do Salmo 2, não tem como deixarmos de mencionar a orientação apostólica em Colossenses capítulo de número 3. Por favor, abram comigo. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Se os irmãos observarem os versículos anteriores que finalizam o capítulo 2, afirmam: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis do mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. O mesmo problema hoje é enfrentado em nosso tempo. Nós estabelecemos regras em nossas igrejas e dizemos que isto é o Evangelho. Não é o Evangelho. O Evangelho não está interessado com o tamanho da roupa que você vai usar, mas da forma como você vai se vestir decentemente para a glória de Deus. O Evangelho não está interessado se o homem deve cultivar barba ou não, mas da maneira como ele vai se portar para a glória de Deus. Como as mulheres irão se ataviar, se arrumar com modéstia para a glória de Deus, mas não podemos fazer destas regras ou daquilo que está sendo imposto nas igrejas, evangelho. Evangelho não é isso.
São rudimentos do mundo, ordenanças de homens. O que devemos focar, onde a nossa mente deve estar, versículo de número 1 do capítulo 3, nos traz como importante aplicação. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você pode estar se perguntando, pastor, como é que então eu associo a minha vida comum, o meu dia a dia, com esta exortação apostólica, de como eu devo focar o meu olhar, o meu coração nas coisas do alto? Vejam bem, quando nós olhamos para o que a Escritura diz, as promessas de Deus cumpridas em Cristo e o chamado dele para atendermos a nossa vocação, é que à medida em que eu cresço no mundo e prospero pela graça de Deus, eu então não me esqueço que sou peregrino. Isso faz uma grande diferença. Vejam, somos tão numerosos em nosso estado, mas não temos um lar de acolhimento para idosos, não temos um hospital evangélico, não temos escolas presbiterianas. É sobre isso que eu estou falando. A ideia de fazer discípulos e espalhá-los é percebermos como nós, por vezes, não estamos preparando os nossos filhos para a vida. Nós investimos pesado neles em instrução, educação, saúde, mas nada de evangelho. Nós queremos que a igreja ofereça algo mais light, algo mais ralo, uma canja espiritual. E nos esquecemos do que disse Salomão quando preparou os filhos de Israel: amem a sabedoria de Deus, mais do que prata, mais do que ouro, essa é a sua maior riqueza. E aí você vai para Paulo, Paulo vai dizer que o poder de Deus e sabedoria de Deus é Cristo. Sem Ele, nos tornamos cristãos vazios, sem propósito, desanimados, e achamos que a nossa missão ela não precisa ser cumprida tão assim, porque nós agimos por vezes como certa igreja presbiteriana que tinha uma agência missionária local e não desafiava ninguém para ir para o campo missionário, mas ajudava missionários. Então colocou um nome bem sugestivo, o nome da missão. Eu estou falando a verdade, é sério isso. Missões, você vai e nós ficamos. Esse era o nome da missão. Sabe por quê? A gente manda dinheiro, mas você que vai para lá. Se o pastor prega sobre missões e o seu filho diz: pai, eu acho que eu estou sentindo o chamado missionário, fica calado, você vai ser médico. E aí você nem cria um médico missionário, porque ele pode, sim, meu filho, tu pode ser médico e tu pode servir na missão, ou aqui, onde o Senhor te colocar. É essa a visão. Porque não pensamos nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, mas estamos com o coração tão ligado às coisas aqui da terra, que perdemos então poder. E este poder que nos foi dado pelo Senhor está em Atos 1:8. Recebereis poder para testemunhar, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aonde? Em todos os lugares. De modo que, irmãos, a visão correta vai ajustar o propósito da nossa igreja, a missão da nossa igreja, o que pretendemos, Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, para os próximos anos. Qual será o nosso alvo? Precisamos fazer planos, sim, lembrando que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas não limitemos, irmãos, a nossa visão, esquecendo-nos que morremos para este mundo e que a nossa vida está agora oculta juntamente com Cristo em Deus. E sabem por quê? Quando Cristo, versículo 4, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse é o nosso alvo. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: morrer, Cristo; viver, Cristo; morrer, lucro.
Nós temos a nossa tradução, porque o viver é Cristo e morrer é lucro. Na língua grega é direto assim: viver Cristo, ou seja, a vida nesta terra sempre para Cristo. Quando morrer, lucro. Por quê? Porque em Cristo Jesus temos a promessa de que no dia em que Ele se manifestar, seremos também com Ele manifestados em glória. Que o Senhor abençoe esta amada igreja, fazendo-a crescer. Cada vez que eu volto aqui, pela misericórdia de Deus, a bondade dos irmãos, pastor Edward me convidar para falar para vocês, eu fico mais entusiasmado, porque cada vez que eu volto aqui, eu vejo a igreja mais cheia de gente, alegre. Outro problema nosso, às vezes presbiteriano, não, a igreja não cresce, porque às vezes nós não temos essa visão e não trabalhamos, aí dizemos assim, não, nós queremos qualidade, nós não queremos quantidade. Precisamos sim fazer o reino crescer, da forma certa, pregando o evangelho. Mas muitas vezes as igrejas não crescem, porque os pastores, eles não estão envolvidos e despertando a igreja pela pregação com este propósito. E o Senhor seja louvado pelo que Ele tem feito no meio de vocês, mas continuem firmes. O nosso estado precisa ainda mais do evangelho, o percentual ainda é pequeno, e ainda nós temos que lutar com aquilo que se diz evangelho. Então, o nosso foco precisa continuar sendo firme. E pela graça de Deus, nós contemplaremos até o retorno do nosso Rei, ainda grandes coisas no meio do nosso povo. Grandes coisas no meio ou entre os nossos patrícios, cidadãos brasileiros. Assim como nós estamos vendo o Evangelho sendo impactante e relevante em outras partes do mundo. Preguemos a Cristo, vivamos por Ele e esperemos sim, no grande dia final, a coroa de glória que Ele prometeu para todos aqueles que perseverarem até o fim. Vamos orar. Senhor, te agradecemos e bendizemos o Teu nome, por Tua maravilhosa palavra, pela instrução que ela nos dá, porque ela nos anima, ela não permite que desviemos o nosso foco, desviemos a nossa fé da centralidade de Cristo, do seu Evangelho, para o cumprimento da nossa missão. Louvado, ó Senhor, seja o Teu santo nome pela vida desta igreja, pelo que te suplico, Senhor, humildemente, continua a sustentar os Teus servos, pastor Edward, seus presbíteros e diáconos, e cada família aqui representada, que continue a ser relevante para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, esta amada igreja, e que a Tua palavra conforte e encha o coração dos Teus servos de viva esperança, de que no Senhor o nosso trabalho jamais, sim, jamais, será em vão. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo, Senhor. Amém.